Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 no, oh, irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar.
Nossa missão é celebrar a Deus com excelência, nos relacionar com amor e multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja, somos família. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto ao vivo online. O pessoal que se encontra aqui presencialmente, uma excelente tarde a todos vocês. O pessoal de casa que nos assiste pelas redes sociais, também sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início ao nosso culto, dando continuidade à nossa série do mês de novembro, que tem por tema geral Mais que Vencedores. E hoje nós vamos falar sobre vencendo a rejeição. Se você já foi rejeitado algum dia, saiba que Deus quer tratar você nesta tarde. Ouça a palavra de Deus que Ele tem para a sua vida nesta tarde. Convido os amados aqui presencialmente a portar-se de pé por gentileza. Vamos estar adorando ao nosso Deus com alegria, com este louvor, tempo de festa. Cristo Jesus morreu na cruz por cada um de nós e nos deu liberdade para adorá-lo. Então que nós possamos adorá-lo com toda a intensidade que Ele merece. Amém. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Qual que é o nome? Seu nome é Jesus. Aleluia, Senhor Deus! Nós estamos aqui para te glorificar e te exaltar.
Cristo Jesus morreu na cruz para nos dar. Nós temos liberdade para adorá-lo, exaltá-lo. Vamos dar a Ele todo louvor, toda dedicação. Aleluia! Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Aleluia, Deus! Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Obrigado, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor Jesus. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. E quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar. Obrigado, Deus! A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, Senhor, tu és digno e poderoso. Nós te glorificamos, Senhor Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare! Digno é o Cordeiro de Deus. Tu és digno! Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Vamos lá, bem forte, igreja! Digno é o Cordeiro de Deus. Tu és digno! Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
a nosso Senhor, glórias a Deus. O Senhor, Ele já está aqui essa tarde, você crê nisso? A gente pode falar com mais ousadia, você crê que o Senhor já está aqui essa tarde? Glórias ao nosso Senhor. A gente já declarou que esse momento é um tempo de festa. A gente já declarou a maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. E nesse momento a gente vai lembrar da natureza do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável, e o que o Senhor é suficiente. Nesse mês a gente está falando que a gente é mais que vencedores, e muitas vezes a gente quer vencer em várias áreas da nossa vida sem a presença dele ao nosso lado. Então nessa tarde eu quero te lembrar, não há sucesso longe do Senhor, não há sucesso se o Senhor não estiver na nossa vida. Então quando o Senhor está com você, a batalha já está ganha. E às vezes esse ganhar não vai ser da forma como a gente espera, mas vai ser o melhor para a sua vida. Então quando cantar essa canção, lembre o quanto o Senhor é bom e o quanto Ele está cuidando da sua vida. E às vezes você pode olhar e não enxergar Deus, mas Deus, Ele não cabe dentro da gente, porque Ele é muito maior do que isso. E às vezes a gente quer limitar Deus dentro da gente e achar que Ele vai se comportar exatamente da forma como a gente deseja. Mas o Senhor quer te lembrar nessa tarde que Ele é o grande eu sou. E que independente da situação, Ele já venceu. E a gente vai vencer se a gente estiver nele. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem nele ficar, ver ossos secos, convido outra vez, em uma só voz, cantando aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Declare que as montanhas vão cair. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou.
Portas vão cair, demônios fugirão. Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Ele é o grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno e não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno e não há outro, poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu Aleluia. Boa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Como é bom servir a esse Deus que nos faz mais que vencedores. E hoje nós vamos falar sobre ser mais que vencedor, vencendo a rejeição. Quantos de nós vive triste por ter sofrido algum tipo de rejeição? Mas o nosso Senhor, Ele tem nos convidado e nos chamado para mais perto dEle, porque o mundo até pode nos rejeitar, mas o Senhor nos ama. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17. E a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amém? Quero convidar a igreja a ficar à vontade, pode se sentar. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Anne e hoje eu venho lá de Santos, para congregar com os irmãos, e para mim é um prazer enorme estar aqui e ainda mais falar de um assunto tão lindo. Quando o pastor me passou o objetivo, eu agradeci a Deus, porque falar sobre a adoção, falar sobre esse amor que Deus ele tem por nós é sempre muito prazeroso. E além disso, é claro que provavelmente o pastor Wilbert ele não sabe, mas esse tema, ele mexe muito comigo. Toda vez que nós vamos ministrar a palavra de Deus, existem alguns temas que mexem
aliás todos, mas existem alguns que nos levam para o lugar mais íntimo. E eu confesso que enquanto eu estudava esse tema, eu preparava, a minha história com Cristo passou assim um filme, sabe? Eu me lembrando de todas as coisas que eu passei com o Senhor e de como a minha conversão está muito ligada a essa verdade. Nós não somos rejeitados pelo Senhor. Como eu falei, esse tema para mim ele é íntimo, porque eu acredito que assim como muitos aqui podem carregar algumas marcas ou algumas traumas de rejeição. E eu passei por muitos anos por isso. E quando eu estava estudando e preparando essa mensagem, eu me lembrei que por muito tempo eu vivi presa em algumas cadeias que eu nem sabia que tinha. Eu tive que passar por um processo com o Espírito Santo para entender que às vezes algumas atitudes que eu tomava estavam muito ligadas a alguns problemas que eu passei, por exemplo, de rejeição paterna. E quem passa por isso tem noção do peso que carrega, de todas as dores que sofre. E às vezes você entrou aqui e você também está carregando alguma trauma, alguma dor parecida, seja de uma rejeição paterna, ou seja um trauma porque foi rejeitado pelo seu cônjuge, por amigos, por um ciclo. E sofrer rejeição, e eu posso dizer isso muito tranquilamente, sofrer rejeição, se nós não tivermos Cristo, Ele muda a gente. Quando a gente sofre algum tipo de rejeição, e sempre a rejeição que nos fere é justamente daqueles a quem amamos. Porque se uma pessoa distante, ela nos rejeita, a gente consegue tolerar, a gente consegue seguir em frente. Mas quando a gente sofre uma rejeição de alguém que nós amamos, ou alguém que deveria cuidar de nós, ou alguém que a gente esperasse um pouco mais, tende a nos mudar. Alguns sofrimentos fazem com que a gente acabe presos em algumas cadeias. Alguns sofrimentos fazem com que a gente até esqueça de como se relacionar com as pessoas. E a gente acaba vivendo de uma forma triste e muitas vezes até na defensiva. E eu me recordo muito perfeitamente. E olha que interessante, eu nasci na promessa. Eu cresci ouvindo falar sobre Jesus, mas eu me lembro perfeitamente, em uma noite, em um culto, eu já era casada, já tinha meus filhos, quando o Senhor falou comigo e eu pude entender esse amor. Foi num dia em que eu estava muito triste, eu estava com algumas crises. Sabe aquela crise que é só você e Deus que sabe? Aquela crise dentro do seu secreto, que você começa a questionar algumas coisas e você fala assim, qual o sentido? Porque eu fui criada dentro de um ambiente em que para eu ser amada ou para eu não ser rejeitada, eu precisava ser útil. Eu não sei se alguém se identifica com isso, mas eu sempre precisava dar algo para poder receber amor. E quando eu não conseguia suprir alguma expectativa, ou quando eu não conseguia dar aquilo que esperava, então eu sofria a rejeição. E eu fui crescendo dessa maneira. E eu acabei refletindo esse sentimento até para com o próprio Deus. Eu só me sentia amada por Deus quando eu estava tudo bem. Mas quando eu falhava, eu me envergonhava de Deus e eu queria fugir da presença dEle, porque eu realmente acabava refletindo isso no meu relacionamento para com Deus. Mas eu me recordo perfeitamente de um dia na igreja, em que o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, em que Deus me chamou de filha. E esse dia mudou completamente a minha história. Eu me lembro perfeitamente quando eu me senti acolhida por Deus, um Deus que Ele não nos ama por quem nós somos, mas Ele nos ama por quem Ele é, porque Ele é amor. E aí eu fui construindo esse relacionamento com o Senhor e eu consegui entender que Ele nunca vai me rejeitar por causa das minhas falhas. Até porque se olharmos para Jesus, e eu me recordo que esse dia eu olhei para a cruz de Cristo, a qual Ele morreu. E Ele sofreu quando eu ainda não o reconhecia. Ele morreu por mim quando eu ainda não entendia quem Ele era. Ele morreu por mim nas minhas falhas. Quando Jesus, Ele olha para nós, Ele olha para as nossas fraquezas. Ele olha para nós e Ele vê os nossos defeitos. Mas o amor dEle supera e completa tudo isso e cura tudo isso. E quando eu compreendi isso, a minha vida mudou. Mas até eu compreender isso, eu vivia presa em uma cadeia sem muros.
Eu não conseguia me relacionar. Eu não conseguia fazer certas coisas. Até que eu consegui, eu ouvi a palavra do Senhor como se fosse um grito. Romanos 8, esse que a gente acabou de ler, é como se fosse um grito. E ele diz assim, ó: vocês não receberam o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, eu estava dentro de um relacionamento com Deus, mas eu ainda estava preso em alguns traumas. E aí o Senhor, essa noite, Ele vem dizer para mim e para você: olha, eu não chamei vocês para continuar escravos das circunstâncias que vocês viveram, mas eu vos chamei para que vocês falem Abba, Pai. Ou para ficar mais legal, para que vocês falem oh Pai, oh Paizinho, com muita intimidade. O Senhor nos libertou para que a gente pudesse ter esse relacionamento para com Ele. Só que muitas vezes a gente não consegue viver isso, sabe por quê? Porque a gente fica preso às nossas experiências. E algo que o Senhor Ele vem nos ensinar é que as experiências que vivemos, elas não podem influenciar o nosso humor. As experiências que nós vivemos não podem influenciar o nosso relacionamento. As experiências que nós vivemos, elas não podem influenciar para onde nós vamos. Porque Deus, Ele tem muito mais para nos oferecer. E enquanto eu ficava estudando e eu ficava pensando nisso, nessas experiências, eu me lembrei de uma pessoa que a sua história está registrada na Bíblia. E é um personagem muito conhecido, que é o rei Davi. Eu me lembrei dele porque um dia, eu olhando para a sua história, para o seu começo, eu encontrei 3 experiências que esse rei viveu, em que ele viveu rejeição. E aí nós estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um grande rei, se não o maior rei de Israel. Um homem que teve muita intimidade com o Senhor, que era admirado pelas pessoas. Um homem que se tornou referência, mas sim, ele foi rejeitado. E eu fiquei pensando se nas experiências que ele viveu de rejeição, se ele tivesse deixado com que essas experiências mudassem quem ele era, se essas experiências tivessem mudado o seu humor, se essa experiência tivesse mudado, talvez ele não teria se tornado um grande rei. Talvez ele não tivesse vivido as experiências que ele viveu com Deus. Então, quando a gente permite, e tem muitos de nós faz isso, eu era uma pessoa que fazia isso. Quando a gente permite que as experiências nos molde, a gente às vezes não consegue viver aquilo que Deus tem preparado para nós, ou aquilo que Deus tem reservado para nós. Vou contar um pouquinho de Davi para vocês, de pequenas 3 experiências que ele sofreu. A primeira experiência, como eu falei, a rejeição que machuca é a rejeição de quem amamos. E a primeira rejeição que eu encontro, que ele sofre, olha que coisa, é do próprio pai. Porque um dia, um profeta foi até a casa dele e falou ao pai dele: olha, um dos seus filhos aqui será ungido. E esse pai, ele começa a trazer filho por filho. E ele começa a trazer segundo a forma que ele olhava, segundo o valor que o pai dava. E ele simplesmente não lembra de Davi. Porque na cabeça do pai, o Davi, ele não tinha aquilo que era necessário para ser ungido. Na cabeça do pai, ele não tinha condições. Mas isso não tem importância. Eu sei que dói, eu sei que fere. Aqui está uma pessoa que foi ferida por isso. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque no final de contas, o que importa é o que Deus vê em você. Enquanto aquele pai, ele não enxergava as características necessárias naquele filho, o Senhor falava: olha, eu não olho a aparência, mas eu vejo o coração. E aí algo me chama a atenção nessa declaração, porque o coração dele então era bom. O coração dele era valente, o coração dele tinha coisas que atraíam o Senhor, porque o Senhor falou que tinha escolhido ele pelo seu coração. Mas como eu falei, certas experiências que a gente vive nos mudam. E se Davi tivesse mudado por causa da rejeição do seu pai? Mas ele sabia, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Na verdade, Davi, ele tinha uma visão muito grande. E ele é chamado, então, e ele é ungido, mas mais para frente ele vai passar por uma segunda situação de rejeição. Ele está pastoreando, ele era um pastor, e o pai chama ele e pede para que ele vai levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra.
E ele vai levar alimento para o seu irmão, ele vai de encontro ao irmão mais velho. E quem tem irmão mais velho aqui pode não assumir, mas o irmão mais velho é sempre uma referência. O irmão mais velho é sempre alguém que você olha e você espera algo dele. E Davi vai lá e ele vai levar alimento para o irmão. Mas quando ele chega lá e os irmãos estão naquele ambiente de guerra, ele começa a ouvir uma voz de um certo gigante que está ameaçando o povo. E ele se interessa por aquilo. Ele chega para alguns soldados e pergunta o que está acontecendo. O irmão dele olha para ele, permite o coração ficar cheio de ira e zomba dele e fala: o que você está fazendo aqui? Quem é que está cuidando das poucas ovelhas que você deveria estar cuidando? Olha, eu conheço o seu coração presunçoso. Amém. Eu conheço a tua maldade. Você está aqui para ver a guerra. Davi, ele estava indo para dar comida para o irmão. O irmão o desprezou, o rejeitou, zombou dele e ainda falou das intenções dele. Imagina o quanto isso deve ter ferido o coração de Davi. Mas Davi não deixou que essa experiência mudasse quem ele era. Davi não permitiu. Davi olha para aquele gigante, ele sabe quem é o Deus que ele serve, e ele fala: eu quero enfrentar esse gigante. E aí ele agora está diante do rei, e ele sofre a sua terceira experiência de rejeição. Porque o rei vira para ele e fala: mas você é tão jovem, tão pequeno, você não vai conseguir. Eu fico imaginando se essas experiências tivessem parado esse jovem. Talvez ele não teria vencido o gigante. Ele não teria se tornado o rei que ele se tornou. E quando eu olho para isso, eu entendo e eu aprendo que a gente tem que ficar sempre focado naquilo que Deus tem para nós. Esse homem que sofreu essas rejeições, ele vive viver experiências com Deus. E lá depois, porque Davi ele tinha uma característica interessante, ele retratava a sua intimidade com o Senhor através de poesias, e nós temos várias na Bíblia, os Salmos. E um dos Salmos, ele diz assim, no Salmos 27, ele vem dizer assim, ó: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. Ele sabia que ainda que homens pudessem abandonar, ele sabia que Deus não o abandonava. Mas Davi, ele só conseguiu dar essa declaração porque ele aceitou a condição oferecida pelo Espírito Santo. Porque Deus, ele tem nos chamado, o seu Espírito, ele tem nos chamado para olhar para Deus e ter intimidade como um filho. Só que essa condição, ela precisa ser aceita por nós. Em outras palavras, nós precisamos viver essa condição. Em Romanos, no capítulo 15, 17, diz: vocês receberam o Espírito, que os adotou como filhos, e agora podemos chamá-lo de Abba, Pai. É isso que o Espírito ele tem para oferecer para nós. Só que eu vivi assim, desde criança eu ouvia falar sobre Jesus, desde criança eu ouvia falar que Deus era meu Pai, porém eu tinha dificuldade em aceitar essa condição. Eu tinha essa dificuldade até porque eu espelhava em Deus a rejeição que eu sofria dos homens. Eu espelhava em Deus o amor, às vezes, cheio de falhas dos homens, e eu não conseguia aceitar isso. E aí eu me recordei de uma história de uma amiga minha, em que ela viveu uma experiência interessante que foi através de um sonho que Deus falou com ela. E eu nunca esqueci isso que ela falou, porque a gente se identifica às vezes com certas histórias. E o sonho que ela conta, ela diz que ela estava em um lugar em que tinha um rio passando e ela precisava chegar do outro lado do rio. E ela estava com a irmã dela. E se ela não passasse para o outro lado do rio, ela poderia morrer. E ela está naquela ansiedade, vai para o lado do rio. Só que ela está carregando uma mochila. Que nessa mochila, segundo ela, tinha todas as coisas que ela precisava. E diz que quando ela e a irmã entram nesse rio e elas vão passando, a irmã consegue passar, mas a mochila está tão pesada que ela começa a afundar. E a irmã do outro lado olhando fala: larga a mochila. Abandona a mochila, e ela segura a mochila com muita força, porque ela fala: o que tem nessa mochila eu preciso para viver.
E ela começa a afundar e a irmã fala, larga a mochila, até que ela tira as mochilas das costas e ela consegue atravessar. E quantas vezes eu e você estamos carregando essa mochila? Quantas vezes eu e você, a gente até quer chegar do outro lado, a gente até quer chamar Deus de Pai, a gente até quer ter esse relacionamento com Deus, mas a gente está agarrado à mochila dos nossos traumas. A gente está agarrado e a gente diz assim, eu não posso perdoar essa rejeição. Eu não posso deixar essa rejeição, eu não posso me abrir de novo, eu não posso confiar de novo, porque se eu confiar eu vou me ferir e eu me agarro a isso. E eu começo a viver, só que o que eu não percebo é que quanto mais eu me agarro a essa situação, mais eu morro e mais eu me afasto de Deus. E aí eu fico falando, eu não consigo entender por que Ele é Deus, por que Ele é Pai, mas por que eu não me sinto acolhida por Deus? E aí eu entendo que o problema não está em Deus, mas está em mim, que não largo essa mochila. E quantas vezes por causa disso, quantas vezes por carregarmos traumas, dores de rejeição, a gente comete um erro muito absurdo. Sabe o que nós fazemos? Nós criamos na nossa mente um cenário que às vezes nem existe. O trauma, ele é tão grande no nosso coração, que uma palavra que uma pessoa dá, eu já faço disso um cenário gigante. E aí tem um outro personagem da Bíblia que eu me recordei. E ele viveu isso não necessariamente por rejeição, mas porque se sentiu sozinho, que era o profeta Elias. Ele não era qualquer pessoa. Ele era um profeta muito poderoso. Ele fazia coisas com o poder de Deus, porque a unção de Deus estava com ele, que nenhum de nós aqui talvez conseguiríamos fazer. Ele está numa batalha, ele ora, o fogo cai, ele vence guerras. Ele estava vivendo o auge. Ele estava feliz. Só que aí vem uma mulher com uma palavra e faz com que esse homem, ele desista de viver. Uma palavra. Uma palavra. Ele tinha acabado de vencer uma guerra. Ele estava vendo coisas grandes, mas bastou uma mulher virar e falar, eu vou acabar com a sua vida. Que ele se sentiu só. E aí ele criou na mente dele que não fazia mais sentido. Ele ora a Deus e fala, tira de mim a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Porque na cabeça dele, ele estava tão cansado das lutas, ele estava tão cansado das batalhas que ele enfrentava, que ele criou um cenário que ele estava sozinho. E aí, por que eu quis trazer essa história para você? Porque nós estamos assim. A gente está tão cansado de tudo que a gente enfrentou. A gente está tão cansado das batalhas, a gente está tão cansado de tudo que a gente fala, não vale a pena. Não vale a pena porque eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Eu não tenho um amigo, eu não tenho uma pessoa que ora por mim, eu não tenho ninguém do meu lado. Aí a gente faz que nem ele, entra dentro de uma caverna e se isola. Aí a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer ver ninguém porque já está cansado das lutas. Só que essa não é uma verdade. Enquanto ele estava lá, Deus sussurrou ao ouvido dele. Falou, Elias, tem mais 7.000 que nem você. Você não está sozinho. E essa mesma voz, ela ecoa para mim e para você. Porque Deus, ele fala de forma suave, mas ele está falando, ei, tem gente orando por você. Tem gente que olha para você e se inspira em você. Tem gente que admira o que você está fazendo. E tem gente que se entristece com a sua dor. Você pode acreditar nisso. Tem gente que está olhando para você e a dor que está doendo em você está doendo na pessoa também. Mas às vezes, por causa de tanto trauma, de tanta dor que a gente carrega, a gente não consegue enxergar isso. A gente fica agarrado nessa mochila que eu estou falando. Aí o Senhor, ele vem virar para nós e vai falar, eu quero ser seu pai. Deus, ele vem virar para nós e vai falar assim, olha, eu desejo você. Eu amo você, eu quero cuidar de você, mas a gente fica isolado na nossa caverna e não permite sentir esse amor de Deus. Uma vez em uma ministração,
E pegou muito, porque se você já tem um certo tempo de igreja, se você já escuta bastante ministrações, vai ser comum para você a ideia de se sentar à mesa do Pai. Vai ser comum a ideia que um dia o nosso Senhor vai voltar. E nós vamos sentar com Ele em uma mesa em que Ele vai estar ministrando uma ceia. Para você, talvez, assim como para mim, já deve ter ouvido falar que você vai se sentar nessa mesa. Mas aí me foi feita uma pergunta, e eu quero fazer ela para você. Quando fala para você assim, olha, um dia você vai se sentar na mesa do Pai, e você vai participar dessa ceia. A pergunta que eu quero te fazer, como você se enxerga sentando nessa mesa? Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu ouvi esse pronunciamento, eu me enxerguei como quem entra na casa do Pai, está vindo da rua e quer se sentar na mesa para se alimentar. Pelo menos foi sempre assim que eu enxerguei. Olha, a mesa da posta, eu preciso ir lá na casa do meu pai que eu vou me alimentar. Só que aí eu fui lembrada que eu não estou fora da casa, eu estou dentro. Eu fui lembrada que eu estou no quarto com o Pai orando. E que, na verdade, eu vou me sentar na mesa para alimentar outras pessoas. Sabe por quê? Porque é a casa do meu Pai. E na casa do meu Pai nada falta. Na casa do meu Pai tem muito alimento. Na casa do meu Pai tem tudo o que eu preciso. E aí eu me lembrei que eu estou dentro dessa casa. Mas muitas vezes, e quantas vezes, por causa da rejeição, eu não me enxergo dessa maneira. Por causa dessa rejeição, eu me enxergo como aquela que eu preciso correr para a mesa e comer porque eu estou faminta. Mas a palavra do Senhor vem dizer assim, olha, Ele vem falar que se somos filhos, então somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Tudo que tem na casa do meu Pai é meu. Tudo aquilo que pertence a Deus eu tenho por herança. Ou seja, eu não tenho necessidade. Quem tem necessidades é que vive atrás de reconhecimento. Quem tem necessidade de alguma coisa, quem tem necessidade de amor, é que fica preocupado com o que os outros estão pensando ou com o que os outros estão dizendo. Mas quem entende que é filho de Deus e herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, entende que nada faz falta. E que se de repente, eu posso dizer que provavelmente, se alguém te rejeita, ou se alguém te fere, está muito mais ligado à pessoa do que a você. Porque de repente aquela pessoa que te rejeitou também foi rejeitada a vida inteira. Porque de repente aquela pessoa que te rejeitou também está machucada, está ferida. Só que você não pode se comportar dessa maneira, sabe por quê? Porque você já foi curado pelo Espírito Santo. Você não pode responder de maneira igual ou ficar com milindre, porque o próprio Deus te curou. O próprio Deus tem te dado amor. O próprio Deus tem te dado tudo aquilo que você precisa. Então, por que às vezes a gente fica carregando esse trauma e fica cheio de milindres, dizendo, ai, coitado de mim, quando o próprio Deus tem te chamado de filho? Quando o próprio Deus tem te chamado para mais perto dele? E aí, olhando para isso, e como eu falei, vem um filme. Vem um filme na minha mente, porque eu vivi isso há anos atrás. Porém, isso é recorrente em nossa vida. A rejeição, ela é recorrente. O pastor Ivo sempre fala assim, sempre vai ter gente que vai te amar, mas sempre vai ter gente que não vai te amar. Sempre vai ter gente que vai querer estar com você, mas vai ter gente que não vai querer. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque Deus te quer. Porque Deus te aceita, porque Deus te chama. O mundo pode rejeitar você, mas Deus te chama todos os dias. Deus é aquele que quando você acorda, Ele está te observando e Ele quer conversar com você. Mas aí você está tão machucado, cheio de problema, que você nem fala, bom dia, Pai. Deus é aquele que quando você está chorando, Ele está olhando para você e falando, eu estou aqui. Mas você está tão machucado, tão ferido, que você não consegue nem dobrar os joelhos e orar. Você não consegue nem colocar um louvor para ouvir. E aí eu penso, o problema não está no Deus que servimos. O problema está em nós.
e na forma que respondemos às dores da vida. O problema está em nós e na forma que nós respondemos às pessoas que nos rejeitam. E aí eu preciso olhar para a cruz. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para esse amor e reconhecer que é tudo que eu preciso. Eu preciso olhar para Jesus e olhar para Ele e falar: Senhor, não importa nada, porque com Cristo eu tenho tudo. Com Cristo eu tenho amor paterno. Com Cristo eu tenho lealdade de um amigo. Com Cristo eu tenho alguém com quem me relacionar. E se eu tenho tanto de Deus, se eu recebo tanto do Senhor, por que eu fico chorando por pouco às vezes? Por que eu fico chorando por causa de migalhas de pessoas feridas? Que essa noite, eu e você, a gente tome essa decisão de abandonarmos as nossas mochilas. Que a gente tome essa decisão de sair da caverna. Que a gente tome essa decisão de receber o amor que Deus tem para nos dar. Ah, mas e a pessoa que nos rejeitou? Entrega na mão do Senhor. Até porque eu falei, talvez ela que precise ser acolhida. Entrega na mão do Senhor, porque o Senhor é o teu Pai e vai cuidar de todas as coisas. Mas não permita que essa dor não deixe você viver aquilo que Deus tem para você. Porque a palavra do Senhor diz que Ele tem planos mais altos do que a gente possa imaginar. Eu não sei o que Deus tem reservado para você, mas eu tenho certeza que Deus tem reservado coisas grandes para a sua vida. Deus tem reservado para você casamentos restaurados. Deus tem reservado para você grandes amigos, porque foi o Senhor quem criou esse relacionamento. Deus tem reservado para você uma igreja que é uma família. Deus tem reservado para você grandes coisas. Não abra mão daquilo que Deus tem dado por você por causa das experiências que você viveu. Não abra mão das experiências que você pode viver com Deus, porque alguém te machucou lá atrás. Não vale a pena. Eu quero convidar você a se portar de pé. E nós vamos orar aqui ao Senhor. Nós vamos ter uma conversa sincera com o Senhor. E se você sentir o desejo, espiritualmente, abandona essa mochila. Fala: Senhor, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas a partir de hoje eu quero viver sem me apegar a esses traumas. A partir de hoje, na minha vida, só vai ter a paz e a alegria que vem do Senhor. A partir de hoje, as pessoas que me ferem, eu vou liberar perdão, porque é isso que Deus quer de nós. A partir de hoje, eu não vou ficar mais me escondendo em cavernas. E quem sabe nós vamos dizer com a mesma convicção de Davi: ainda que meu pai me abandone, o Senhor não me abandonará. Nós podemos orar crendo nessa palavra? Senhor Deus, Pai maravilhoso, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada porque nós não merecemos o Teu amor, Pai. Como foi dito aqui, nós somos falhos, sim, Senhor. Nós temos até todos os motivos para o Senhor nos rejeitar, mas o Teu amor nos constrange, o Teu amor nos cerca, o Teu amor nos busca, Pai. Mas quantos de nós têm vivido em cavernas, Senhor Jesus? Quantos de nós, Pai, têm se apegado aos traumas e não têm vivido aquilo que o Senhor tem para nos dar? Quantos de nós têm chorado, passado noite chorando na amargura dos traumas? Quantos de nós têm vivido, Pai amado, com dores da rejeição, Pai? Mas essa noite nós queremos declarar libertação. Essa noite nós não queremos viver como escravos, mas assim como diz a Tua palavra, o Teu Espírito nos chama a dizer: Abba, Pai. E essa noite nós queremos dizer: oh, Pai, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu carinho. Obrigada pelas Tuas palavras, pela Tua preocupação, Senhor. Obrigada pela Tua justiça, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu não mereço. Mas um dia o Senhor vai voltar para me buscar e eu vou viver eternamente contigo. Obrigada por curar cada dor do meu coração, Pai. E não permita que a minha mente e a minha carne me mantenha numa escravidão de dor e trauma, mas que eu possa viver a liberdade que foi conquistada na cruz, em nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes nós somos rejeitados, assim como ela falou do rei Davi, do profeta Elias.
A mulher samaritana também, que ia naquele poço em um horário totalmente diferente, desconexo da realidade, num sol intenso. Ela ia para pegar água para não encontrar outras pessoas, pois ela se sentia rejeitada. Mas Cristo Jesus a encontrou e a ofereceu a água da fonte da vida. Esta mesma água que pode lavar a cada um de nós, lavar o nosso interior. Que nós possamos beber desta água e sermos plenos e cheios de Cristo Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluias, és o nosso Salvador, aquele que não nos rejeita, aquele que nos cura e que nos livra. Aleluia, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Queremos beber de ti, Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia, Senhor. A fonte da vida que me o Senhor nos encontrou. Aleluia. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Declare, igreja. Tu és, Ele é, somente Ele é, por quem a minha alma esperou. Nós esperamos por ti, Jesus. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. O Senhor nos encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Glórias ao nosso Rei Jesus. Jesus é quem a nossa alma espera, Jesus é quem a nossa alma anseia. E sabemos que existem outras almas ao redor do mundo que também anseiam por Jesus. Que nós tenhamos sabedoria para saber o que falar e o que fazer. E uma das coisas que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas é através dos nossos dízimos e ofertas, das nossas contribuições. E os irmãos podem estar contribuindo através do envelope que está na frente, no banco. E vocês podem também estar ofertando através do nosso QR Code que está projetado na tela. Nós pedimos apenas que os irmãos enviem o comprovante de dízimo para o número que está projetado e também está nos envelopes, para que os irmãos possam fazer um controle corretamente. E vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria, vamos pedir a Ele a bênção dEle sobre as nossas vidas, amém? Amado Deus, como é maravilhoso te louvar. Louvado e engrandecido é o teu santo nome, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos, Tu és tudo que nós ansiamos, Senhor. Nós estamos felizes porque nós estamos aqui em mãos, nós estamos aqui em comunhão, louvando ao Senhor, engrandecendo o Teu nome. E diante da Tua maravilhosa presença, Pai, eu te peço a Tua bênção sobre cada vida aqui, sobre cada casa representada, sobre cada lar representado, cada família, Senhor. E eu te peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, as responsabilidades que o Senhor coloca sobre nós, nos capacita, Senhor. E se existe algum irmão aqui que está procurando alguma oportunidade de emprego, que o Senhor venha prover, Pai, que o Senhor venha
manifestar a tua graça para essa pessoa, Senhor, que ela possa testemunhar o teu poder, Pai, das tuas bênçãos, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, nos dar sabedoria cada vez mais para alcançarmos as bênçãos que o Senhor já preparou para nós. Nos capacita, Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, faz e o Senhor fará. Nos dê fé, nos dê forças, nos dê sabedoria, Pai, para confiarmos cada dia mais em Ti. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos estão com a oportunidade de louvar ao Senhor também com dízimos e as ofertas. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Mas bem-vindo aqui, Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estão esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aproveite esse momento para exaltar o nome de Jesus. Jesus, tu és bem-vindo em nosso coração. Pode entrar, pode mudar o que for necessário, pode reformar o nosso coração, Jesus. Faça morada em nosso coração. Nós dependemos de Ti, sozinho nós não conseguimos, Jesus. Tu és bem-vindo, faça morada. Faça tudo o que for necessário, Jesus. Nós entregamos o nosso coração a Ti. Tu és o dono do nosso coração, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Nós ficamos impressionados com a Tua beleza, Senhor. Como Tu és maravilhoso, Jesus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu desejo, Senhor, não olho para Ti, Senhor Jesus. Enche os nossos corações com a Tua presença, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor Jesus. Não olho para Ti, Senhor Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Esperamos por Ti, Jesus. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata.
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Querido Deus, estamos aqui, Senhor, cantando ao Teu nome, porque acreditamos que somos mais que vencedores. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois não poupou o Seu único Filho, mas o entregou. Quanto mais nos dará nele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É o Senhor quem os justifica, quem os condenará? Ninguém. Somos teus filhos, ó Deus, não por mérito. Somos teus filhos por adoção. O Senhor quis nos acolher em seus braços. O Senhor nos trouxe a sua presença. Nos limpou, pôs o anel em nosso dedo, sandálias em nossos pés, vestes novas, um coração novo, para vivermos em novidade de vida. Que Teu Espírito Santo opere entre nós, nos ajude, ó Deus, a vencer qualquer sentimento de desprezo, a qualquer, meu Deus, sentimento de rejeição que tenha nos marcado ao longo da vida. Faze-nos lembrar, meu Deus, que nós somos teus filhos. Nós somos filhos do Senhor, seus herdeiros, co-herdeiros de Cristo Jesus, aleluias. Meu Deus, vem Espírito Santo nos abraçar, que todos aqui se sintam amados, que todo sentimento negativo seja superado pelo Teu amor derramado entre nós. Afinal de contas, ó Deus, em Tua presença descobrimos o quanto o Senhor é lindo, embora não o imaginássemos, porque o Senhor tem fogo nos olhos. O Senhor olha para nós com ternura como ninguém mais nos olha. O Teu coração é apaixonado por nós, ó Deus. Nós somos amados, nós somos queridos, nós somos escolhidos pelo Senhor. Não imaginávamos, ó Deus, o quanto era lindo, o quanto era maravilhoso. Queremos enxergar, meu Deus, queremos enxergar a Tua presença. Tem fogo nos olhos, eu não
minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia, Senhor. Mora em nossas vidas, Pai, mora em nossos corações, Senhor. Tira, Senhor, todo sentimento de rejeição, Pai. Tira todo sentimento, Senhor Jesus, daqueles que muitas vezes não nos amam, Pai, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda. Aleluia, Senhor. Vamos dizer para Deus que a gente já se despiu das vestes dos presos. Vamos colocar novas vestes. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Glória a Deus. Se você desejar, levante suas mãos em alguns segundos glorificando a Deus, dizendo glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, aleluias. Bendito seja o seu nome, aleluias. Glória a Deus, santo é o seu nome. Bendito seja o Senhor para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Hosanas, hosanas ao Senhor nas alturas. Glória a Deus nos mais altos céus. Bendito seja seu nome para sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Por gentileza, irmãos, se assentem, por favor, para eu poder fazer as considerações finais para o encerramento do nosso culto. Que alegria, irmãos, poder ter vocês aqui participando com a gente, servindo ao Senhor. Isso aqui é sobrenatural. Do ponto de vista secular, isso é produto de um folclore, de uma crendice humana. Mas a Bíblia diz que apesar de parecer loucura, isso aqui é o poder de Deus. A emoção que eu sinto e que você sente enquanto cultua a Deus não pode ser comparada a qualquer emoção que você experimenta no dia a dia. Eu me emociono quando eu assisto o meu time de futebol jogar, quando eu vejo uma cena romântica
num seriado Netflix. Mas a Bíblia me ensina que a emoção na casa de Deus é sobrenatural. É um mover celestial dentro de nós. É Deus dentro de pessoas pequenas como a gente. Receba a palavra que foi pregada pela missionária. Receba o tema do culto. Jamais se deixe levar por aquilo que os outros pensam de você. Não se martirize porque foi rejeitado pelo pai, pela mãe, por um amigo, por um colega de trabalho. Não determine sua realidade a partir de um bullying que você sofreu, a partir de uma palavra negativa. Aceite a condição de filho do Senhor, isso mesmo. Seja um filho de Deus grato e reconhecedor de quanto você é amado por Ele. Você é amado. Você é mais que vencedor. A Bíblia diz, em Cristo Jesus somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Lembre-se disso. Semana que vem a gente continua. A gente está fazendo uma reflexão sobre Romanos capítulo 8, essa passagem bíblica maravilhosa, cuja tese central está estampada na série bíblica de sermões do mês de novembro, Mais que Vencedores. Hoje nós falamos sobre vencendo a rejeição, e semana que vem a gente vai falar sobre vencer as incertezas. Quantas incertezas você tem na vida a respeito do teu futuro, a respeito das coisas que estão acontecendo com você? Deus tem uma resposta. Você precisa entender que aqui é espiritual. Deus tem uma resposta para você na palavra dele. Se você crê dessa forma, eu desafio você a estar aqui com a gente semana que vem. Lembrando a todos, porque eu sei que tem rostinho aqui que está visitando pela primeira vez. Eu estou vendo uma amiga de faculdade aqui presente, minha amiga Joana, já percebi que ela está aqui comigo, foi convidada por mim para estar, percebi, ela está cultuando a Deus com a gente. Nós celebramos ao Senhor de manhã e à tarde, públicos diferentes, de manhã 10h30, à tarde 18h, o mesmo culto, o mesmo conteúdo, em raras exceções a gente muda, mas via de regra é o mesmo conteúdo. Teve uma turma que veio celebrar de manhã e tem outra turma à tarde, então você não tem desculpa. Tá bom? Uma das ideias de ter 2 cultos é para eliminar desculpa. Caramba, eu queria ir, mas de manhã eu não posso. Vem à tarde. Caramba, eu queria ir à tarde, mas à tarde eu não posso. Vem de manhã. Então é menos uma desculpa. Daqui a pouco Deus dá a condição, a gente vai ter 3 cultos. Aí vai eliminando desculpa, Tainá. A gente vai fazer 3. Daqui a pouco faz 4 cultos. Quando não der, faz mais um culto no domingo. E assim vai. Vamos eliminando desculpa. Só não vem quem não quer, tá bom? Então se organize, esteja com a gente. Pequeno grupo acontece na semana, nossos grupos de relacionamento, grupo de terapia relacional, é uma lindeza, é uma maravilha. Se quiser participar, só para quem não conhece o pequeno grupo, fiquem em pé os líderes do pequeno grupo. Se quiser entender o que é isso, olha quanta gente bonita aí. O Du, você não vai gritar, Du, aí? O Du mexeu na luz, né? E você usou a máquina, né? Para poder se apresentar. Procura esses irmãos, pode sentar, irmãos. Procura esses irmãos que quiser participar dos pequenos grupos, nossas células. É 1h30 de conversa e comida sobre o que a gente ouviu aqui. Faz muito bem, viu? Faz muito bem. Tem gente que começou a participar de célula, gostou tanto, que abriu a porta de casa para ter célula, e ai do pastor se tirar a célula da casa dela. Não é, irmã Cristina? Pode tirar a célula de lá, irmã Cristina? Pelo amor de Deus, né, irmã Cristina? Aí eu não vou. O pastor vai desaparecer. Onde está o pastor? A pergunta é: por que o pastor desapareceu? Porque o pastor eliminou a célula da casa da irmã Cristina. Não é a única. Temos 10 células. Em breve teremos 11. Já está no nascedouro. 11 células para servir ao Senhor. Semana que vem, excepcionalmente, a gente só vai ter o culto da série à tarde. À tarde. Porque de manhã a gente tem uma atividade especial, que vai aparecer na tela para vocês. Batismo nas águas, irmãos. Na Bíblia, batismo representa o novo nascimento de quem se arrependeu dos pecados e deseja caminhar na mesma comunidade que a gente. Pela graça de Deus, a gente vai ter aqui um grupo de pessoas que vai ser batizadas. Olha que bênção de Deus, gente, que maravilha. Gente que abriu os olhos espirituais e decidiu congregar com a gente, e vai caminhar aqui, vai cumprir a missão conosco. Então, de manhã, às 10h30, a gente vai ter batismo, a gente faz um culto bonito aqui, a gente mergulha as pessoas lá dentro, faz o batismo bíblico, aí à tarde a gente vem aqui cumprir a série conforme eu acabei de citar. Vai ser bênção, vai ser uma maravilha. Fique em pé, por gentileza, por favor, porque eu preciso encerrar
esse culto, eu preciso despedir com a bênção. Logo após a bênção, eu vou pedir, pessoal da transmissão, geralmente eu encerro a transmissão antes, mas eu vou pedir para a transmissão continuar ao vivo, para o pessoal sentir aqui a vibração do ambiente, porque as luzes vão acender, tá bom? E o desafio de quem é da Promessa Taubaté é não deixar quem não é da Promessa Taubaté escapar sem receber um abraço. Acabei de citar uma aqui, eu tenho uma amiga que está aqui com a gente, procura quem é Joana. Diga, seja bem-vinda, Joana. Colega de faculdade, o pastor Wilbert, procura depois. Você não pode ir embora enquanto não achar a Joana. Ela está rindo para mim aqui, só eu sei quem é a Joana, tá bom? E tem outras pessoas também que nos visitam, certo? Eu estou vendo aqui pessoas que atenderam o meu convite, vieram para celebrar a Deus. Obrigado, viu, Natália? Obrigado pela sua presença, seu companheiro também. Um prazer ter vocês aqui. Aí eu vou ministrar a bênção depois. Fiquem à vontade, com a luz acesa para cumprimentar. Não tenham pressa, as portas vão estar abertas, o ar ligado, o tempo que for necessário para a gente viver a comunhão. E que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus! Tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és meu rei, minha canção. Junto a ti é o meu lugar, tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto um monte ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que
Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Eu me alegrarei, eu me alegrarei. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre,
te encontrar.